neste momento de conexão com Deus, que possamos elevar nossos pensamentos sem nenhum pedido, somente a conexão com o alto, apaziguando nossos corações, trazendo a esperança, eliminando nossas dores, para que possamos, todos os dias de nossas vidas, servirmos a Deus numa conexão de comunhão. Antes de contarmos qualquer desejo, qualquer sonho, comunicamos a Deus. Ele deve ser o primeiro a saber dos nossos sentimentos, onde possamos compartilhar com Ele as nossas alegrias, as nossas tristezas, para que possamos ser inundados com a luz divina. Que assim seja. Boa noite. Antes da gente iniciar a palestra, eu gostaria de dar um recadinho. Dia 31 de maio nós teremos a nossa sexta feijoada. Como eu sempre falo aqui, essa feijoada, ela traz recursos para casa para que a gente possa mantê-la aberta, né? Então, é desses 2 eventos anuais que a gente tem na casa que a gente paga as despesas da casa para mantê-la aberta. Então, assim, eu peço, já que a gente não pede mensalidade, não pede nada para ninguém, né? Que possam contribuir pelo menos com uma feijoadinha, mesmo que não venham pegá-la porque não estão aqui, a gente doa. Todas as feijoadas que não são retiradas, a gente entrega no Morro da Dona Edith para as pessoas que lá se encontram e também necessitam. Então faz uma doação para casa e automaticamente faz caridade junto, né? Se alguém não comprou ainda ou quiser comprar uma pressãozinha, é só entrar em contato com os voluntários da casa e eles têm os ticketzinhos, tá? Será muito bem-vindo e é uma necessidade mesmo para casa vender essas feijoadas, tá bom, gente? Então, tá. Ditados os assuntos paroquiais, vamos iniciar nossa palestra. E hoje eu trouxe um tema para vocês que eu acho muito interessante, que se a gente olhar esse tema, a gente vai dizer, mas é tão contraditório com a caminhada de Jesus, é tão contraditório com que a expressão de Jesus, nosso governador, né? Não vim trazer a paz, diz ele, mas a espada, né? Quem nunca ouviu isso da palavra de Jesus, né? Se você levar no pé da letra, que muitos levaram no pé da letra e fizeram realmente uma chacina em virtude de que Jesus não veio trazer a paz e sim a espada, baseado nisso eles foram destruindo todos que não profetizavam a mesma fé. Mas essa espada é um simbolismo, gente. E a gente vai aqui discorrer durante esses 40 minutos o que Jesus quis dizer quando ele falou: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Isso dentro de uma visão atemporal. Se a gente for olhar numa visão atemporal do mundo, a gente tem a noção que os ensinamentos do planeta tendem a ir mudando conforme as almas aqui encarnadas vão abrindo suas consciências. Então, lá no início, era falado sobre a imortalidade? Não. Lá no início, era falado sobre a Terra Prometida? Sim. E aí Jesus veio nos mostrar, quando ele chegou aqui, que teria que mudar. Por quê? Nós espíritas temos que fazer como se fosse um gráfico. Lá no início, há 3.000, 4.000 anos atrás, lá na época de Moisés, nós estávamos num planeta de exílio. No planeta de exílio, eram outras regras, porque eram outras pessoas que estavam reencarnadas ali com outra cultura, com outro desenvolvimento, com outra evolução. Então, lá, uma lei se fazia presente. E não necessária a mesma lei que a gente tem hoje.
Cada época, cada ciclo do planeta exigia tais profecias, exigia tais mandamentos para que a gente pudesse viver em comunidade. Então, quando chegou Jesus ele veio trazer uma nova era. Ele veio trazer do mundo de exílio para o mundo de prova e expiação. Então, neste momento, não dava mais para ter aquela linguagem rude, né? Aquela linguagem que não carecia de amor fraterno, aquela linguagem em que o outro era o outro e não se compartilhava o amor. Então, era uma outra época. E Jesus sabia que ele não traria a paz fazendo essas novas declarações. Ele sabia que não ia trazer a paz. Que a paz, neste momento de transição, é difícil. Porque as pessoas estão arraigadas mesmo com consciências e crenças que não é da noite para o dia que desconstitui. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Hoje nós estamos falando novamente por uma transição. Então nós viemos do exílio nós passamos pelas provas e expiações, e agora nós estamos entrando na regeneração. Por isso que se fala em caos, para estabelecer a ordem. Porque mudanças não são feitas de uma forma pacífica. Raramente a gente se faz mudanças de forma pacífica. A gente pode pegar um núcleo pequeno. Sempre vai haver discordâncias. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro, outro vai pensar de outro. Vamos puxar para tudo quanto é lado e precisa estabelecer a ordem. E às vezes necessário se faz o caos. Então, dentro daquela religião, daquele tempo, e durante toda essa história, né, a leitura das religiões coloca a ideia de conflito, né, de guerra, de luta, como sendo um ente figurado, mas não real. Se a gente pegar lá atrás, lá na época de Krishna, né? E no livro dele, né? O Bhagavad Gita. Acredito que quase todo mundo que já ouviu falar nesse livro, né? Que é uma história de guerra. Quem já estudou o Bhagavad Gita sabe que é uma história de guerra, né? Onde Arjuna está no topo de uma colina, vendo uma guerra que acontece lá embaixo, e Krishna diz, não fuja da guerra. Você tem que ir para a guerra. E o estimula. Aí nós vamos de novo olhar para a persona de Krishna. Né? Iluminado, né? Um sábio, um filósofo. Nossa, ele está incentivando a guerra? Não, ele não está incentivando a guerra. Mas é uma forma figurada de dizer, né? Que você tem que ir para a guerra, mas a guerra das tuas próprias mazelas. É a guerra contra você mesmo, né? Então não é uma guerra de sangue, não é uma guerra física. E analogicamente, Jesus também não trouxe a guerra, a espada para o sangue, né? É uma luta contra o homem velho. É uma luta para trazer o homem novo. Essa nova constituição, um homem mais amoroso, mais caridoso, mais fraterno. Um homem mais indulgente, mais benevolente, mais empata. E isso não é uma guerra que eu faço com o outro. Isso é uma guerra que eu faço comigo. Então é eu comigo mesmo. Então é essa a guerra que Krishna estava falando, né? É a luta do seu eu interior mesmo, para se livrar das nossas próprias imperfeições. E nós que estamos aqui, é muito, muito interessante, porque nós que estamos numa casa espírita, e é dito sempre que a luta aqui não é contra um voluntário, que a luta aqui não é contra um participante, que a luta aqui não é contra o outro, que a luta aqui é contra nós mesmos. Então é cada um vencendo suas próprias imperfeições, cada um de alguma forma matando o homem velho para se desabrochar ao homem novo. Então essa é a tal iluminação. Para eu me iluminar, eu preciso me vencer. Assim como Krishna fez, assim como Buda fez, assim como vários sábios que aqui pisaram. Então, é importante então que a gente faça uma análise desse evangelho, vendo o conjunto, esse conjunto da obra.
Porque todo contexto pertence, todo texto pertence a um contexto. Então a gente não tem como tirar o contexto em que Jesus esteve e trazer para a nossa época como a espada sendo a guerra, a luta, o sangue, a destruição, né? Porque quando a gente pega essa mensagem de Jesus, quando a gente pega em geral todas as mensagens de Jesus, não há violência. Não há violência. Não essas violências em que a gente é acostumada pelas nossas próprias crenças, pelos nossos costumes, por aquilo que a gente vive, né? Não é esse tipo de violência. Porque ele sempre veio trazer o amor. Ele veio literalmente trazer amor. Ele veio trazer a transição de um planeta de exílio para um planeta de prova e expiação. Então, dificilmente a gente vai encontrar na Bíblia qualquer processo, né, que encontre Jesus incentivando a agressividade, né, ao conflito, ao tumulto, de jeito algum, né? Inclusive, uma contrafeita a isso foi quando, antes de Jesus ir para a prisão na Páscoa, lembra? Que ele falou para Pedro. Pedro foi, para defendê-lo, foi em cima de um servo do sumo sacerdote e quis cortar a orelha dele. Tirou a espada e pá, para cortar a orelha dele. O que Jesus disse? Desembainha a sua espada, Pedro. Eu não beberei do cálice de meu pai? Eu não tenho que beber do cálice que meu pai me deu? E lembra de que todo aquele que lançar mão da espada, pela espada perecerá. Então não faz sentido nós acharmos que na passagem que Jesus fala, eu vim trazer a guerra, a espada e não a paz, tenha algo de incitação para os conflitos, né? Porque Jesus jamais se referia a uma guerra física, jamais, né? É realmente esse processo interior, luta interior, conflito interior, né? Nós é que associamos essa espada ao sangue, né? Mas era uma forma simbólica. No tempo de falar da luta, do conflito. Porque Jesus tira as pessoas do comodismo espiritual. Quem conhece a mensagem de Jesus, quem conhece o Evangelho, a mensagem de Jesus, passa a viver, observe isso, um processo constante de desconforto. Com as suas próprias imperfeições. Nos empurrando sempre na direção da mudança interior, sempre. Assim, alguns perdem a paz. Cada vez que a gente se vê numa situação em que a gente podia ter sido melhor, se a gente se vê numa situação em que a gente poderia ter reagido melhor, a gente fica sem a paz. Claro que aqueles que têm consciência, aqueles que saíram da caixa, aqueles que conseguem observar não somente a matéria. Porque Jesus veio trazer para nós que a matéria é só uma ferramenta. E que nós estamos aqui para nos iluminar, para nos vencer, para nos tornarmos melhores. Essa era a linguagem de Jesus. E conflitava com a política da época, que era totalmente materialista, né? Aí a gente vai dizer assim, poxa, então toda mudança exige um caos, né? Aí eu fui pesquisar uma citação de Deepak Chopra, tá? Que ele diz assim, ó, todas as guerras, todas as grandes mudanças são precedidas pelo caos. Quem foi esse Deepak? É um médico indiano radicado nos Estados Unidos, é formado em medicina pela Universidade de Nova Delhi, é também escritor, professor, né, da Ayurveda, espiritualidade, medicina, corpo e mente. Eu andei lendo algumas coisas para ele, achei muito interessante, né? E ele diz, né, que não existe mudanças que não são precedidas pelo caos. Então, por que eu falo isso? Porque nós estamos passando exatamente por uma mudança planetária. Assim como houve lá com a vinda de Jesus, haverá agora uma nova mudança. Então, que a gente se prepare para o caos, para posterior à ordem. Não tem como. Não tem como. Se nós todos fôssemos espíritos perfeitos, não haveria o caos. Né? Mas somos todos imperfeitos e cada um puxa para um lado. Né? Há muitas facções, há muitas dissensões mesmo.
então dificilmente a gente vai conseguir estabelecer a regeneração só pelo amor, né? Então haverá muitas coisas e espíritos encarnados que estão um pouco mais abertos às energias planetárias estão sentindo que coisas estão se aproximando, né? E isso é uma coisa que nos desestabiliza, né? Deixa a gente um pouco impacientes e temerosos, muito temerosos. Aí vem Jesus dizendo: solte aquilo que vocês não são capazes de resolver. Isso não vai depender de nós, essa transição, no sentido planetário. A gente tem que confiar. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas mudança, vai vir uma mudança. Poxa, mudança sempre é bom, né? Então a gente acha que é injusto, às vezes, a gente pensar assim, que as mudanças chegam para melhorar, mas para melhorar eu preciso do caos, né? Mas realmente as mudanças, elas chegam para desconfigurar. Toda mudança vem para desfigurar tudo. As coisas mudam e tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas elas vêm para trazer esse caos, para trazer o chacoalhão necessário para que a gente desperte. Mudanças. Então, quando você mexe algo de lugar, um exemplo, eu vou mexer algo de lugar, outras coisas podem se mover junto, certo? Mesmo que não seja essa a sua intenção. Por exemplo, você vai destruir uma parede. Naquela parede tem uma prateleira. Para eu destruir aquela parede, eu tenho que mudar aquela prateleira. Eu posso doar aquela prateleira, ou eu posso remanejá-la para outro espaço, mas ela não pode mais ficar. Então, é uma mudança. Então, às vezes, mudanças também requer que outras coisas mudem junto, né? Porque não tem como fazer mudanças e deixar como era, porque daí não é mudança, né? Você vai ter que tirar as coisas do lugar e depois reorganizar. Mas a espiritualidade nos diz que mudança é importante para que a gente saia da zona de conforto. Tá? Então, ele também veio com essa mensagem nos trazer um movimento sobre as concepções filosóficas, religiosas ultrapassadas, falseadas em seus princípios, pois o controle da verdade não poderia permanecer só com os mandatários do poder. Para que eles tivessem um domínio total sobre a humanidade. Onde os donos da sabedoria, sempre jogando com a ignorância das pessoas, e sobrepondo com promessas vazias, sem qualquer conteúdo, oferecendo apenas a vida material. Ou quando é vendido um céu apenas para os eleitos, os predestinados. Então, quando vem uma mudança, é para mudar consciências, é para melhor, gente. Então, assim, por mais que as pessoas tenham medo da regeneração, o caos que vai se estabelecer, toda mudança é para melhor. Pelo menos há uma mudança interna de pensamentos, de atitudes. É necessário. Então, após a vinda de Jesus, outros reencarnaram para nos explicar com mais detalhes sobre esses ensinamentos, acordar a humanidade, né? De uma forma lenta, gradual, né? E aí chegou o tal do codificador, né? O prometido, né? Que veio trazer para nós a imortalidade da alma, que veio trazer para nós que ninguém morre, que a vida continua, que a vida é sempre vida, e que nós todos podemos a qualquer momento recomeçar tantas vezes quanto necessária. Então, Jesus, lá atrás, ele veio trazer esses ensinos como um princípio de um mundo melhor para todos os encarnados e desencarnados. Porque a mensagem dele abarcou todos. Por quê? Porque nós aqui estamos reencarnados. Aquela época, aquele povo reencarnado, mas existia muitos desencarnados ligados à Terra, através do processo encarnatório. Então, eles eram espíritos errantes que
circulavam ligados à reencarnação. Esses também foram beneficiados com Jesus, com o que Jesus trouxe para nós, né? Então, a Terra chegou a um ponto que começa a se realizar a separação do joio e do trigo, conforme ensinou Jesus, tendo como pano de fundo a transformação planetária, onde estamos vendo a queda de sistemas políticos nefastos, apesar de seus seguidores estarem procurando mantê-los a todo custo. Pois muito tentam manter as velhas estruturas. Aí é que tá. Para haver mudança tem que ter ruptura das velhas estruturas que não cabem mais, não faz mais sentido do domínio com a aplicação da falsa lei do amor. Por trás é a lei do amor, né? Então, quando Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada, ele se refere sobre os conflitos de interesses, de todas as formas dominantes e do poder, que pretendem, como sempre fizeram, eliminar os ensinamentos do Mestre. Ensinos que propõem o amor, a paz, a alegria e a felicidade para todos. Jesus nunca disse que teria um povo privilegiado. Era o mundo, era a humanidade. Só que certos detentores do poder pegaram a felicidade e restringiram aqueles que eram coniventes com eles, aqueles que faziam o movimento bovino. Então, limitaram. Existe até, eu dei na última palestra, se eu não me engano, sobre fora da igreja não há salvação, né? Então, limitaram a felicidade, a eternidade, o céu para aqueles que frequentam a igreja. Quando Jesus não falou nada disso. Jesus, inclusive, não tinha nenhuma igreja. Então, foi distorcido as palavras de Jesus, né? Nunca em toda a existência da humanidade foram tão importantes esses ensinamentos de Jesus. E eu vou citar alguns que derrubam a possibilidade de não vir trazer a paz e sim a espada ser algo de guerra, de luta, de conflito. Ele fala, a casa do meu pai tem muitas moradas, nos ensinando neste ponto que não estamos sozinhos no universo. Depois ele fala, procure primeiro o reino de Deus, pois o resto lhe será dado por acréscimo, né? Nos mostrando que toda conquista material é transitória e o que ficará são os valores da alma. E daí ele fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nos apresentando que os ensinamentos são a base para a nova geração, onde prevalece o amor ao próximo, sendo como a única e verdadeira saída para um mundo melhor. Por isso que quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, deixou muito claro para quem quiser ver e tiver olhos de ver e ouvidos de escutar, que seus ensinamentos não seriam assimilados por todos. Que não seria de forma fácil. Pois, respeitando o livre-arbítrio como é uma lei, essa assimilação é lenta, gradual e tem como alavanca muitas vezes a dor. Quando Jesus falou, eu não vim trazer a paz, ele trouxe para nós como se fosse um redemoinho dentro da gente, dizendo, para você ter a paz, por quê? Porque a paz falsa é aquela paz externa, em que, tá tudo calma, minha família tá bem, tá tudo certo, eu tô ganhando dinheiro, tudo tá bem fora. Não tem ninguém doente, isso e aquilo, daí é uma falsa paz. Porque qualquer movimento que aconteça fora, tira minha paz. E Jesus veio trazer a paz interna, a paz de consciência. O homem que observa, o homem que se afasta daquela cena e diga, cara, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é observar.
E não permitir que a minha paz se esvá como se fosse uma grota daquilo que eu não consigo mudar o outro, somente a mim. Então, Jesus veio mostrar para nós que é uma luta constante trazer a paz interna. Por isso ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer o chacoalhão mesmo. Eu digo muito isso, o chacoalhão do povo, para o povo entender que precisa fazer esse movimento. E ele fala uma outra frase que também é muito interessante, que ele fala assim, ó, eu vim pôr fogo na terra e quero que esse fogo se alastre e tenho pressa para que isto aconteça. Assim ficando claro que não há mais tempo. Ele tem pressa que esse fogo se espalhe. Que temos que aprender um novo rumo para essa vida. Onde não há mais espaço para o ego. Não há mais espaço para o ego, para o orgulho, para o ódio, para a dominação, entre outros comportamentos tão pequenininhos, tão pequenos. Mas agora sim, uma nova forma de viver, onde prevalecerá a fraternidade, a igualdade, o amor, em todos os comportamentos superiores. Não somente entre os povos da terra, mas entre todas as formas de vida e todos os povos do universo. Não tem mais como a gente retroceder. Não tem mais. Então é o momento de a gente seguir. Voltar não tem mais como. Ou a gente segue e faz esse chacoalhão interno e essa reforma íntima, esse enfrentamento de nós mesmos, ou a gente não reencarna mais na Terra. Não tem outra opção. Então, ele vou atear o fogo e quero que esse fogo queime rápido, para que todas as consciências se despertem. Aí tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, que ele faz um contraponto, explica no ponto de vista espiritual a espada simbólica, o simbolismo da espada. Porque é simbólico, gente, não é uma espada para matar, não é uma espada para guerra, para enfrentamentos, não. É uma espada simbólica. Ele diz assim, ó, não cuides que vim à terra para a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Mateus 10:34. E ele fala, inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. É o que eu falei anteriormente. O conceito de paz da humanidade é a paz externa. É tá tudo tranquilo, a economia tá boa, tá todo mundo bem, tá tudo fluindo, apesar de um ou outro tá miséria, mas tá tudo fluindo. Então aquela paz externa. Ai, até o vento, até os pássaros, tudo não é uma paz. Não é essa paz. Não é. Porque essa é uma paz efêmera. Essa paz, basta cair um pingo no teu pé que já não tem mais a paz. Ele veio trazer a paz interna, o nosso realmente enfrentamento com as nossas sombras. E aí ele fala, na expressão comum, ter paz significa ter atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. Entende? Aquela pessoa diz, eu quero garantir o meu futuro. Eu não vejo a hora de me aposentar para garantir o meu futuro. Porque daí eu boto as barbas de molho e tá tudo certo. Não é essa paz. Não é essa paz. Essa é uma paz que não se estabelece por muito tempo. A gente não sabe como vai a economia. A gente não sabe se amanhã os aposentados vão ter aposentadoria para sacar. Então não é essa a paz. Não é. É a paz interna. Porque pode estar o caos fora. Pode estar caindo dinamites. Pode estar o caos fora, mas eu estou na certeza de que eu estou bem. Seja o que acontecer, eu vou continuar bem.
porque eu estou refletindo o que minha alma já conquistou. Então é um reflexo das minhas virtudes se expandindo ao meu redor. Sabe aquela pessoa que está tudo desabando? E tu chega lá e aquela pessoa está rindo, né? Tá numa paz tão grande, tão serena, que tu tem vontade de dizer assim, mas como que tu consegue ficar assim? Me diz qual é a tua conquista. Como que tu consegue permanecer calmo diante desse caos que está acontecendo? É essa paz. É essa paz. E eu posso citar para vocês um exemplo de São Francisco. Quando São Francisco saiu daqui, da cidade onde ele estava, para visitar um monastério também dos franciscanos, longe, muito longe, ele fez uma viagem imensa. E eles não estavam muito agasalhados. E quando eles chegaram perto desse monastério, depois de muito caminhar, tinha muita neve, muita neve. E ele bateu a porta do monastério. E aí, segurança, o que cuidava da porta, o guardião da porta, abriu a porta e ele disse assim, ó, é o Francisco, eu vim falar com o diretor. E aí, o cara disse assim, ninguém está esperando o Francisco. Bateu a porta, deixou os dois para fora. Ele e o tutelado dele. Deixou os dois para fora. Nisso, o Francisco começou a dançar na neve. E dançava, e se divertia. E o tutelado dele disse assim, o pupilo dele disse, mas como nós vamos morrer? Se nós ficar aqui no mínimo mais 5 horas, aqui fora, nós vamos morrer congelados de hipotermia. Nós vamos morrer aqui. E ele disse, agora é o momento de eu testar a minha fé. Agora tudo o que eu aprendi, o que eu conquistei, eu tenho que mostrar aqui. Porque se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer e vou morrer feliz. Mas se não for para eu morrer aqui, alguém vai abrir aquela porta. Nisso, o carcereiro foi até dentro, depois de tempo, e disse assim, tem um tal de Francisco louco lá fora. Eu falei, mas eu estou esperando o Francisco. Ele saiu correndo, ele entrou, ele olhou para o público e disse, Deus deu a resposta. Porque eu, sim, mostrei que eu tenho fé. E nós todos, na hora do desespero, não temos mais fé. A fé é fácil quando está tudo bem. Eu acredito em Deus, eu coloco na mão de Deus o meu destino, né? Deus sabe o que faz, não é assim as frases espíritas? Deus sabe o que faz, eu confio em Deus, se era para acontecer, quando não é na tua casa. Ocorreu qualquer coisa diferente na tua casa, aí tu já não tem mais fé. Aí tu já começa a se revoltar. Por que, meu Deus, comigo? Quando é no vizinho, vai lá e diz, tenha fé. Se aconteceu isso é porque Deus permitiu. Daí a gente tem todas as frases prontas. Agora, quando é no nosso lar, aí a gente já não tem mais fé. Daí a gente já enlouquece, já bateu a escassez dentro da casa da gente, a gente já começa a se revoltar, já começa, meu Deus, e agora? Meu Deus, perturbar, não dormir, nada. Quando é na casa do outro, a gente vai lá, calma, né? Logo Deus vai ver, você vai se restabelecer. Agora, quando é com a gente. Então, ele teve a oportunidade naquele momento de testar a fé dele. Porque se não abrisse a porta, ele ia morrer mesmo. E ele ainda estava sem o casaco. Então, ele ia morrer. E ele disse, agora chegou a minha vez. Agora eu vou testar se eu tenho fé ou não tenho fé. Gente, isso é para poucos. Isso é para almas elevadas. Mas nós podemos começar a testar nossa fé em coisinhas pequenininhas. Em coisas que a gente não cabe a nós controlar. Não cabe a nós segurar. É ali, soltando o controle de coisas que não faz mais sentido para a nossa vida. Abandonando o velho, que é aquela forma de controle, de domínio, de agressividade. Solta. Isso não faz mais parte da humanidade regenerada. E começamos aos pouquinhos a confiar que Deus tem um propósito para nós. E um grande propósito. Só que enquanto a gente não confia, a gente nem ouve o sussurro do ar. A gente não ouve as intuições, porque a gente está focado nas coisas da matéria. A matéria nos domina. Tudo que sai da construção do ego nos atemoriza. Nos deixa em pânico. Nos deixa em medo. Só que talvez nós vamos precisar testar a nossa fé. Não sei de que forma, mas vamos testar.
Porque para a regeneração se restabelecer, haverá um caos. E no caos, nós, espíritas, teremos que mostrar os nossos conhecimentos e aplicá-los em nós para podermos auxiliar os que vão estar desesperados. E Emmanuel continua. Na expressão comum, ter paz significa atingir garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, roendo-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade nesse Jaez. Em contraposição ao falso princípio no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o seu testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. São mais de 2000 anos que nós respiramos o Evangelho de Jesus. São mais de 2000 anos que nós temos acesso a esses conhecimentos. Há quase 200 anos, Jesus mandou o Consolador. Todos nós temos acesso. Todos nós podemos ter esse conhecimento. Por isso que ele fala, ai daqueles que dormem, estranho ao processo de santificação. Porque ao voltar ao mundo espiritual, vão sentir o peso da sua escolha. E talvez vão falar, Senhor, Senhor, eu rezei contigo. Senhor, Senhor, eu esperei em ti. E ele vai te dizer, que fizestes? Qual reforma fizestes? O que fizestes para se tornar um homem virtuoso? O que fizestes para abandonar o homem velho? O que fizestes para o próximo? Quantas mãos você pegou? Quantos prantos você acalentou? Quantas pessoas miseráveis você auxiliou? Quantas pessoas você iluminou com o teu conhecimento? Porque quem está numa casa espírita tem muito conhecimento. Quantos irmãos seus você pôde e não tirou de abismos terríveis? Quantos abraços você negou? Quanta ajuda você não forneceu, apesar de poder? Então são todos esses questionamentos que vão ser nos perguntados. Ninguém vai perguntar no mundo espiritual, ninguém, qual mal você fez. Não. Eles vão te perguntar o que de bom você fez no tempo em que você esteve presente na Terra. Só isso. Porque oportunidades não te faltaram, irmão. Não te faltaram. Então Jesus não veio trazer a paz no sentido de ebulição, no sentido de despertamento, no sentido de que a paz, como nós consideramos, não é evolutiva. Ela é estacionária, porque muitos querem se estacionar na paz exterior, acumulando para não perder no futuro, acumulando para não ter adversidade, para se sentir seguro. A maioria das pessoas quer se sentir seguro. Só que Jesus veio trazer a espada para te tirar da zona de conforto. Se não é pelo amor, é pela dor. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
o despertar é necessário. As ondas de luz invadem vosso planeta, trazendo respostas a seus ensejos. Não fechem vossos ouvidos. Liberte-se das crenças que dominam a humanidade. Libertem-se do egoísmo e do orgulho, que tanto fere, que tanto castiga, que tanto domina. Vós são obreiros de última hora. Invoquem o seu poder divino. Busquem através de vossos conhecimentos ensinar e aprender. Irmãos, não se acomodem. Sejam vós as ferramentas necessárias que a espiritualidade tanto busca para clarear as mentes perturbadas. Irmãos da caminhada, tantos e tantos desafios por não compreenderem a linguagem do amor. Esta linguagem plena, absoluta, que amadurece os corações mais endurecidos. Não se acomodem diante de todo o caos que se estabelecerá. Ergam as mãos no auxílio, no cumprimento das tarefas divinas. Vós são anjos. E contamos com a presença de cada anjo enviado a este planeta para auxiliar no momento regeneratório. Confiem, entreguem, auxiliem, acolham e verão o paraíso abrir diante de vós, através de vossas consciências despertas. Peçam a proteção divina, a condução e o auxílio, e estaremos com vós. Que Deus, na sua expressão máxima, possa iluminar vossos caminhos neste momento de transição planetária. Tenho dito que assim seja.